pessoal, tudo bem? Venho trazer para vocês então a passadeira Frida, para vocês estarem fazendo aí então um jogo de cozinha, tá? Olha só, ela ficou medindo, pessoal, 1,33 m de comprimento por 50 de largura, tá? Olha só, conforme vocês me pediram então para estar fazendo o vídeo, né? Olha só que graça que ficou a passadeira, pessoal. Gostei muito de estar fazendo ela, é super fácil de fazer e rápida. Eu gastei nela, pessoal, 642 gramas para estar fazendo essa passadeira, tá? E ela ficou grande, né? Olha só, ó os detalhes, que graça que ficou. Então, vocês já podem aí já estar fazendo um joguinho de cozinha, tá? Não deixe de se inscrever em nosso canal, estar acionando o sininho para sempre estar recebendo as novidades que está tendo toda semana, tá? Se gostarem, deixe seu like, seu comentário. Vou deixar na descrição do vídeo o link do tapete menorzinho, tá? Para quem não viu ainda, para estar fazendo. Vou deixar também na descrição do vídeo a numeração dessa linha. Essa aqui foi que eu fiz, foi no barroco, no cinza chumbo, tá? E vou deixar também, pessoal, o link do meu Instagram. Se vocês quiserem estar mandando a fotinha dos trabalhos que vocês andam fazendo através da minha videoaula, tá bem? Podem estar mandando lá para mim. Espero que gostem. Vamos lá? Bem, então aqui, pessoal, olha, comecei fazendo 136 correntinhas. Então, aqui, para fazer a passadeira, eu fiz 136 correntinhas. Se vocês quiserem estar fazendo menor ou maior, vocês vão estar diminuindo 19 correntinhas ou aumentando 19 correntinhas a partir dessas 136 correntinhas, ok? Porque 19 correntinhas. Aqui, olha, no tapete menor, as 19 correntinhas vai dar esse motivo aqui, olha, tá vendo? 19 correntinhas deu 19 pontos altos. Nas minhas 19 correntinhas aqui, pessoal, eu medi, deu 11 centímetros no meu ponto, tá? Então, a partir daí, vocês vão ter mais ou menos uma base de quanto vocês vão estar diminuindo ou aumentando, tá? Vocês podem estar fazendo as 19 correntinhas e medindo aí no ponto de vocês e vendo quanto que deu de centímetros aí as correntinhas de vocês. Aí, vocês já vão saber quanto que de centímetros vocês vão estar aumentando ou diminuindo o seu tapete, tá bem? Então, agora, a partir daqui, tudo que eu fizer vai ser a mesma coisa, vocês diminuindo ou aumentando a sua passadeira, tá bem? Fiz aqui, então, as 136 correntinhas, vou subir mais 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Subi 3 correntinhas, vou voltar aqui, olha, na quinta correntinha. 1, 2, 3, quarta. Na quinta correntinha, vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Então, aqui, vamos seguir fazendo somente pontos altos nas correntinhas aqui. Vou ficar no total, pessoal, de 136 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas que subimos, ok? Vou fazer os meus pontos altos aqui até chegar lá no final e volto com vocês. Fiz aqui, então, minhas 136 correntinhas, pontos altos, né? Fiz aqui, então, olha. Agora, aqui, vou fazer 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Vou vir aqui, olha, bem no pezinho desse ponto alto aqui que fizemos. Vou dar uma laçada na agulha e vou fazer um ponto alto também. E vou continuar fazendo os meus pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base.
E já vou escondendo o meu fio aqui, pessoal, olha, já vou arrematando ele, olha. Vou escondendo ele aqui e já vou arrematando o meu fio. E aqui vamos fazer novamente os 136 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base, ok? Vou fazer os meus aqui e já volto. Fiz aqui, então, por toda a minha carreira aqui os pontos altos. Vou fazer mais um ponto alto aqui, olha, bem em cima dessas 3 correntinhas aqui que subimos, olha. Vou pegar bem no pezinho dela aqui e vou fazer mais um ponto alto para estar completando os meus 136 pontos altos, ficando dessa forma. Vou fazer agora mais 12 correntinhas, igual fizemos do outro lado. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. E vou prender aqui agora, olha, nesse ponto alto aqui, vou prender aqui com ponto baixíssimo, olha. Encerrando, então, essa nossa carreira. Ficando dessa forma, olha, igual fizemos aqui na outra pontinha, tá bem? Vou subir aqui 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto e vou fazer novamente um ponto alto para cada ponto de base. Fazendo aqui, então, mais uma carreirinha de pontos altos. Somente pontos altos, ok? Vou fazer os meus aqui até chegar lá no finalzinho. Eu volto com vocês. Bem, feito aqui, então, os meus pontos altos, olha, fiz por toda a minha carreira. Vou fazer aqui agora 2 correntinhas de separação. 2 pontos altos nessa alcinha aqui de 12 correntinhas. Novamente, 2 correntinhas de separação. Novamente, 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação e novamente 2 pontos altos. Todos dentro dessa alcinha aqui de 12 correntinhas que fizemos, ok? 2 correntinhas de separação. Vou fazer novamente aqui 2 pontos altos. Então, estamos com 1, 2, 3, 4 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou precisar de 5. Então, vou fazer mais 2 pontos altos aqui, separados por 2 correntinhas. Então, aqui, olha, na alcinha de 12 correntinhas, ficamos com 5 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou fazer aqui agora 2 correntinhas de separação e vou voltar aqui fazendo novamente os meus pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, vou seguir dessa forma, fazendo aqui, então, os meus pontos altos. E vou fazer na minha outra argolinha aqui, ó, na minha outra alcinha, os 5 grupinhos, né, de 2 pontos altos. Chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Fiz aqui, então, olha, na parte reta, os pontos altos, e na parte oval, fiz aqui, então, os 5 grupinhos de 2 pontos altos. Encerrei aqui com ponto baixíssimo, ó, na segunda correntinha que subi. Vou fazer aqui, olha, vou subir 1, 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto e 2 correntinhas que vai ser de separação. Vou pular aqui, olha, 1, 2 pontos altos. No terceiro, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, novamente, mais um ponto alto, ficando aqui com 4 pontos altos, olha. Dessa forma. Novamente, 2 correntinhas de separação, vou pular 2 pontos de base, no próximo faço novamente
os 4 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Quatro pontos altos. Novamente, 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base e no próximo vou fazer novamente os 4 pontos altos. Então, vou seguir dessa forma, pessoal, por toda a minha carreira na parte reta, tá bem? Dessa forma, olha, vou fazer os meus grupinhos aqui de 4 pontos altos até chegar lá no final. Chegando lá, eu volto com vocês. Então, aqui, pessoal, fiz na minha parte reta, olha, ficando aqui no total, pessoal, de 22 grupinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Observe, pessoal, que aqui no comecinho, então, olha, sempre vamos ter um intervalinho aqui, tá? Vai ser um ponto alto aqui, no comecinho dessa carreira aqui, após fazermos os pontos altos, ok? Então, aqui no início, vamos sempre ter esse ponto alto aqui, olha, e 2 correntinhas de separação. E no final também, olha, ok? Então, aqui, olha, chegando aqui no finalzinho, vou fazer 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base e no último ponto eu faço um ponto alto. Ficando certinho aqui, então, os nossos grupinhos, olha. Sempre no início vai ter que ter esse intervalinho aqui, ok? Não vai acabar com 4 pontos altos, vamos ter que ter esse intervalinho aqui no final e no início, conforme fizemos aqui, tá bem? Aqui agora, vou fazer 2 correntinhas de separação, vou vir no primeiro ponto de base e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos juntos. Ficando aqui, então, com 3 pontos altos, dessa forma. 2 correntinhas de separação e, novamente, no primeiro ponto de base, vou fazer um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos juntos. Ficando novamente com 3 pontos altos, dessa forma. Novamente, 2 correntinhas, no primeiro ponto de base, um ponto alto, sozinho, e no próximo, 2 pontos altos juntos. Então, vai ser dessa forma na nossa parte oval, tá bem? Por toda a nossa carreira aqui, ó, em cima desses grupinhos aqui de 2 pontos altos, vamos ficar com 3 pontos altos. E na nossa parte reta, dessa forma aqui, tá bem? Vou fazer os meus aqui e já volto. Bem, fiz aqui, então, por toda a minha carreira, os conjuntinhos de 4 pontos altos, olha, os grupinhos, né? Aqui na parte oval, fiz aqui, então, os 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Fiz aqui, então, 2 correntinhas, vou vir aqui, olha, na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Encerrando essa carreira aqui, então. Ficando dessa forma, olha. Tá bem? Vou subir aqui agora 2 correntinhas. Aqui, pessoal, quem quiser estar subindo com 3 correntinhas, não tem problema. Eu vou subir com 2 porque, como o meu ponto é um pouquinho meio largo, né? Então, eu acho que daí fica mais retinho aqui fazendo só com 2 correntinhas. Mas quem quiser estar fazendo com 3, pode estar fazendo, tá? Vou fazer aqui nesse intervalinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Ficando aqui, então, com 4 pontos altos. 2 correntinhas de separação e venho aqui, olha, nesse último ponto aqui, nesse quarto ponto de base, vou fazer um ponto alto. No intervalinho de 2 correntinhas, vou fazer novamente 2 pontos altos. E no primeiro ponto de base, faço um ponto alto. Vamos ficar aqui, então, olha, com 2 grupinhos de 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Agora, aqui, vou fazer 2 correntinhas
Nesse intervalinho aqui de 2 correntinhas, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Dessa forma aqui, então. Então, vamos estar intercalando 2 grupinhos de 4 pontos altos e um leque. Então, aqui, como eu fiz um leque, vou fazer 2 correntinhas e vou fazer novamente aqui o meu grupinho de 4 pontos altos. No intervalinho, faço 2 pontos altos, no intervalinho de 2 correntinhas, eu sempre faço 2 pontos altos. E no início aqui, olha, nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Um grupinho de 4 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas e novamente vou fazer outro grupinho de 4 pontos altos. No intervalinho de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. E no primeiro ponto aqui também eu faço um ponto alto. Então, aqui, olha, vai ficando dessa forma, olha. 2 grupinhos de 4 pontos altos, um leque e 2 grupinhos de 4 pontos altos. Agora, já fiz os meus 2 grupinhos de 4 pontos altos, vou fazer agora novamente o meu leque de 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, pessoal, vai ser dessa forma em toda a nossa parte reta, olha. 2 grupinhos, um leque. 2 grupinhos de 4 pontos altos, um leque. Dessa forma, por toda a nossa parte reta, chegando ali no finalzinho, eu volto com vocês. Bem, então aqui, pessoal, fiz, olha, intercalando, então, né, 2 grupinhos de 4 pontos altos e um leque. Então, eu fiquei aqui no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques. Sempre intercalados, né, com 2 grupinhos de 4 pontos altos. E dá certinho, olha. Bem? Vou fazer aqui, então, 2 correntinhas de separação. Nesses 3 pontos altos aqui, no meio, no ponto alto do meio, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? 2 correntinhas de separação e volto aqui no mesmo lugar fazendo um leque. Dessa forma, olha. Vou fazer 2 correntinhas de separação e novamente, bem aqui nesse ponto do meio, faço aqui novamente o meu leque de 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas e volto aqui fazendo no mesmo lugar os 2 pontos altos. Então, vai seguir dessa forma, na nossa parte oval, somente os leques, né? Aqui nos 3 pontos altos, bem no meinho, olha, separados por 2 correntinhas, ok? Vou fazer os meus aqui, na parte reta também, vou fazer igual fizemos aqui, e já volto com vocês. Bem, então aqui, pessoal, fiz, olha, por toda a minha carreira aqui, então, né, os grupinhos de 4 pontos altos e um leque. E aqui na nossa parte oval, olha, ficando aqui então, somente com leques, olha. Leque separados por 2 correntinhas, ficando dessa forma. Fiz aqui, então, 2 correntinhas de separação. Vou finalizar aqui, olha, na segunda correntinha que subimos. Vou finalizar aqui, então, com ponto baixíssimo. Agora, aqui, pessoal, a partir dessa carreira aqui, vai ser sempre a mesma coisa na parte reta. A mesma coisa, tá? Vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base.
os 4 pontos altos com 2 correntinhas de separação e novamente vou fazer aqui os 4 pontos altos. Nessa parte reta aqui, então, não vai ter erro, pessoal, porque é só uma repetição, vai ser sempre a mesma coisa, tá bom? Não tem como errar aqui nessa parte, olha. Então, vamos ficar fazendo, então, 4 pontos altos em cima de 4 pontos altos, com 2 correntinhas de separação. Novamente aqui, 2 correntinhas de separação e leque em cima de leque. Na parte reta vai ser somente isso, ó. 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 2 pontos altos. Leque em cima de leque, ok? Então, aqui vai ser somente repetição, né? Então, vai ser dessa forma aqui, olha, na nossa parte reta. Aqui, eu vou novamente aqui, olha, em cima dos 4 pontos altos e faço os 4 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Ok? Então, eu vou fazer os meus aqui. Chegando lá na parte oval, eu volto com vocês, olha. Tá bem? Ficando dessa forma. Vou fazer os meus e já volto. Bem, então aqui, pessoal, fiz, olha, a parte reta, então ficando leque em cima de leque, 4 pontos altos em cima de 4 pontos altos. Na nossa parte reta vai ficar dessa forma aqui, então, olha. Tá vendo? Então, vai ser só a repetição aqui na nossa parte reta, agora. Então, aqui, olha, vou fazer 2 correntinhas de separação, um leque em cima do leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Dessa forma. 2 correntinhas de separação. Agora, aqui, olha, nesse intervalinho de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas de separação e vou fazer um leque. Duas correntinhas e novamente 2 pontos altos. Formando aqui, então, o meu leque. Então, aqui vai ser leque em cima de leque, e vamos ter essa pequena diferença aqui, olha, que vai ser um ponto alto. Então, vou fazer novamente aqui, olha, 2 correntinhas e um ponto alto nesse intervalinho aqui de 2 correntinhas. 2 correntinhas de separação e novamente um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, novamente 2 pontos altos. Então, pessoal, vai ser dessa forma na nossa parte oval, tá? Então, vai ser aqui, ó, leque em cima de leque, e aqui no intervalinho de 2 correntinhas, vamos fazer um ponto alto com separação de 2 correntinhas, ok? Vou fazer aqui na parte oval dessa forma. Na lateral, vou fazer dessa forma, e já vou adiantar aqui essa parte, porque é uma repetição, não vejo necessidade de estar fazendo novamente com vocês. Então, eu sempre vou estar adiantando aqui essa parte reta, ok? Porque vai ser sempre a mesma coisa. Então, eu vou sempre estar voltando com vocês aqui na parte oval, ok? Vou fazer os meus aqui, então. Chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Bem, fiz aqui então, ó, por toda a minha carreira, ficando dessa forma aqui, olha. Então, leque em cima de leque, 2 correntinhas de separação e um ponto alto no intervalinho de 2 correntinhas. Aqui, ó, na parte reta, já adiantei aqui o meu trabalho, olha, ficando então do mesmo jeito que expliquei pra vocês, olha. A mesma coisa. Então, vamos fazer aqui agora, olha. 2 correntinhas de separação, leque dentro de leque.
2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora aqui, 2 correntinhas de separação. Em cima desse ponto alto aqui, vamos fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2 e 3. Dessa forma aqui, ó. Então, aqui, vamos fazer leque dentro de leque e 2 correntinhas de separação, e em cima desse ponto alto aqui, vamos fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação e leque dentro de leque. Então, aqui, pessoal, as próximas carreiras, vamos estar fazendo leque dentro de leque também, vai ser repetições também. Igual na nossa parte, na nossa lateral, que vai ser somente repetições, aqui também vai ser somente repetições, ó, na parte dos leques, tá? Então, a única diferença que vamos ter vai ser aqui, olha, nessa parte aqui, que vamos começar outro motivo agora. Então, vou fazer aqui 2 correntinhas, novamente, e os 3 pontos altos em cima desse ponto alto aqui. 1, 2, e 3. Então, vai ficar dessa forma aqui, olha, por toda a nossa parte oval, um leque, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação e um leque, ok? Vou fazer dessa forma por toda a minha parte oval. Na parte reta, vou fazer a mesma coisa, igual estávamos fazendo. E vou fazer na outra parte oval a mesma coisa que expliquei para vocês. E vou fazer aqui novamente na parte reta a mesma coisa. Chegando aqui na parte oval, eu volto com vocês. Bem, então aqui, olha, já fiz na parte oval, ficando dessa forma aqui, olha. Leque, então, em cima de leque e em cima daquele ponto alto, fiz 3 pontos altos, com 2 correntinhas de separação. Na lateral, já fiz também a mesma coisa, olha. Ficando do mesmo jeito. Agora, vou vir aqui, olha. Já dei uma adiantada, então, na minha parte lateral. Vou vir aqui agora na parte oval. Vamos fazer aqui 2 correntinhas, leque dentro de leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e novamente 2 pontos altos no mesmo lugar. Novamente, 2 correntinhas de separação. E aqui, olha, em cima desses 3 pontos altos, vou fazer da seguinte forma: um ponto alto sozinho, no próximo ponto, outro ponto alto sozinho, no terceiro ponto de base, faço 2 pontos altos juntos. Vamos ficar aqui, então, com 4 pontos altos. 2 pontos altos sozinhos e 2 pontos altos juntos. Novamente, 2 correntinhas de separação, e aqui novamente, leque dentro de leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Ficando aqui, então, olha, dessa forma. Novamente, 2 correntinhas de separação. E aqui, olha, em cima dos 3 pontos altos, vamos fazer os 4 pontos altos. Um ponto alto sozinho, no próximo ponto de base, um ponto alto sozinho, e no terceiro ponto de base, faço 2 pontos altos juntos.
Então, vai ser dessa forma por toda a nossa parte oval. Leque em cima de leque, e aqui em cima dos 3 pontos altos, vamos ter 4 pontos altos e com 2 correntinhas de separação. Na lateral, vamos fazer a mesma coisa, olha. Leque em cima de leque e os 4 pontos altos em cima dos 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Vou fazer os meus aqui e já volto. Bem, então aqui, pessoal, já adiantei, então, na minha parte lateral, fazendo os mesmos motivos, né? Leque em cima de leque e os 4 pontos altos em cima de 4 pontos altos. Vou começar aqui agora, então, na parte oval. 2 correntinhas de separação, leque em cima de leque. Duas correntinhas de separação, 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui, então, pessoal, olha, sempre vai ser leque em cima de leque, olha. A partir de agora, vamos fazer somente leques em cima de leques, né? A única diferença que vamos ter vai ser nesse motivo aqui, olha. Tá? Então, vamos aqui. Já fiz aqui, então, o meu leque, 2 correntinhas de separação. Vou fazer aqui agora, olha, um ponto alto em cima do primeiro ponto de base, 2 pontos altos no segundo ponto de base e 3 pontos altos sozinhos, olha, um ponto alto para cada ponto de base. No último ponto, faço 2 pontos altos juntos, aqui vai ser então o nosso aumento, ficando com 5 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas e leque dentro de leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e novamente 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação e vou fazer aqui novamente os 5 pontos altos. Nos 3 primeiros pontos altos, eu faço um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto de base, faço 2 pontos altos juntos. Então, vai ser dessa forma na nossa parte oval. Aqui, tô fazendo nossos aumentos, né? No último ponto de base e leque em cima de leque, tá? E na lateral, a mesma coisa, tá bem? Então, eu vou fazer os meus aqui e já volto. Bem, então aqui, pessoal, já fiz por toda a minha carreira, tá? Ficando dessa forma aqui, olha, a nossa parte oval. Então, ficamos aqui com 5 pontos altos, fazendo o nosso aumento no último ponto de base, ok? Já dei uma adiantada aqui novamente, olha, na nossa parte reta, a mesma coisa, tá? Já fiz aqui, então, o meu leque, porque sempre que vai ser leque em cima de leque, né? Dentro de leque. E agora, aqui, olha, vou fazer 2 correntinhas. Vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, vamos ficar aqui com um aumento no início e no final, tá? Então, agora aqui, no próximo, um ponto sozinho. No próximo ponto, um ponto sozinho. E no próximo, um ponto sozinho. E no último ponto de base, vou fazer o meu aumento também. Então, essa carreira aqui, vamos ter aumento no início e no final desses pontos aqui. Então, vamos ficar no total de 7 pontos altos. Novamente aqui, olha, 2 correntinhas de separação, leque dentro de leque. Duas correntinhas, 2 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas de separação e vou fazer aqui, olha, 2 pontos altos no primeiro ponto de base.
um ponto alto sozinho, no próximo ponto de base, um ponto alto sozinho, e no próximo, um ponto alto sozinho. E no último ponto de base, 2 pontos altos juntos. Dessa forma. Então, pessoal, olha, vai ser dessa forma, nessa carreira. Então, para dar uma adiantada, pessoal, a próxima carreira vai ser igualzinha essa daqui, tá? Então, eu vou fazer essa carreira dessa forma. A próxima carreira, vocês vão fazer 2 pontos altos no primeiro ponto de base e 2 pontos altos no último ponto de base, tá bem? Então, vamos ter na próxima carreira um aumento no primeiro ponto de base e no último também, tá? Então, vou fazer essa carreira dessa forma e a próxima também do mesmo jeitinho que eu expliquei para vocês, tá bom? Como é uma repetição, né? Então, para dar uma adiantada no nosso trabalho e a lateral vai continuar a mesma coisa, está bem? Então, vou fazer os meus aqui, essa carreira e mais uma, e vou fazer a lateral certo, igualzinho, né? Estamos fazendo, e eu volto com vocês. Bem, então aqui, pessoal, fiz as minhas carreiras. Olha só como que ficou, então, aqui, como eu falei pra vocês, é a mesma coisa, não tem erro. Aqui, então, eu fiz os meus leques, né, leque dentro de leque, e fiz as 2 carreiras conforme eu falei pra vocês, olha. Eu fiz uma aqui de 7 pontos altos, né, o aumento no início e no final, e a outra carreira também aqui, olha, com aumento no início e no final. Fiquei com 3, 6, 7, 8, 9 pontos altos, com separação de 2 correntinhas. Então, essa foi a única modificação que teve, então, nessa carreirinha aqui, tá bem? O restante é tudo igual, tudo a mesma coisa, não tem erro aqui também, tá? Então, vamos para a próxima carreira, e aqui, olha, ficando igualzinho, está bem? Então, fiz aqui 2 correntinhas, vou fazer leque dentro de leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou fazer aqui agora 2 correntinhas novamente de separação. Vou vir aqui, olha, em cima desses pontos altos aqui. Agora, vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Não vamos fazer o aumento aqui no início. Um ponto alto para cada ponto de base. Um ponto alto. E vamos ficar com o aumento somente no final. No último ponto de base, vamos fazer o nosso aumento. Aqui, olha. Então, essa carreira aqui, vamos ter o aumento somente no último ponto de base. Ficando aqui com 3, 6, 9, 10 pontos altos, ok? 2 correntinhas de separação. Faço aqui novamente o meu leque. 2 pontos altos. 2 correntinhas. Novamente, 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas de separação. E vamos fazer novamente aqui os nossos pontos altos e fazendo o aumento somente no último ponto de base. Vou fazer os meus aqui, olha. Um ponto alto para cada ponto de base e vamos fazer o nosso aumento somente no último ponto de base. Então, aqui, olha, um ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base. E vamos ficar com o nosso aumento aqui somente
no último ponto de base. 2 pontos altos juntos. Então, vai ser dessa forma por toda a nossa carreira, tá bem? Aqui, olha. Então, o nosso aumento vai ser somente no último ponto de base. O restante é tudo igual, olha. Na parte reta vai ser tudo igual, ok? Vou fazer os meus aqui e já volto. Bem, então aqui, pessoal, fiz por toda a minha carreira, olha, na parte lateral, da mesma forma que estávamos fazendo. Aqui, ó, na parte oval, fizemos o aumento somente no último ponto de base, ficando então com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, ok? E o restante, olha, leque em cima de leque. Já fiz aqui, então, a minha carreira, né? Igualzinho. Já fiz o meu leque em cima de leque. E vou para a próxima carreira, fazendo aqui 2 correntinhas. E vou fazer a mesma coisa que fizemos na carreira anterior. Um ponto alto em cima de ponto alto. E no final, acho que peguei errado aqui, peraí. Aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base. E no finalzinho, lá no último ponto de base, eu faço o aumento. Então, aqui, olha, essa próxima carreira vai ser igualzinho fizemos anteriormente. Um ponto alto para cada ponto de base. E somente o aumento no último ponto de base. Então, eu fiz aqui, olha. 3, 6, 9 pontos altos sozinhos. No último ponto de base, vou fazer 2 pontos altos junto. Ficando aqui, então, com 11 pontos altos. Dessa forma. Então, pessoal, não tem erro. Também a gente vai fazer, então, a mesma coisa que fizemos anteriormente, nessa carreira aqui, vai ser dessa forma. E eu vou fazer mais uma carreira também dessa mesma forma. Então, chegando na outra carreira, na próxima, vou fazer o meu aumento nesse último ponto de base. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer essa carreira e mais uma, igual fizemos aqui, somente com aumento no último ponto de base, ok? Vou fazer os meus aqui, vou fazer então essa carreira e mais uma, na parte lateral a mesma coisa. Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Bem, então aqui, pessoal, fiz, olha, por toda a minha parte reta, ficando dessa forma, a mesma coisa que estávamos fazendo anteriormente. Aqui, então, na parte oval, fiz aqui, então, as minhas 2 carreiras, fazendo o aumento somente no final, ficando dessa forma aqui, olha. Então, ficamos no total, contando a partir daqui, olha, desse primeiro ponto alto, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, ok? Contando a partir desse ponto alto aqui, olha, desse primeiro ponto alto, que é a parte desse motivo aqui. Então, ficando dessa forma aqui, então, o nosso trabalho, tá bem? E agora aqui, olha, vamos ter uma modificação aqui na parte reta. Olha, fica certinho o nosso tapete, tá? Então, vamos fazer aqui, olha. Na parte reta agora, vamos mudar um pouquinho a dinâmica. Vou fazer aqui, olha. Fiz aqui, então, um ponto baixíssimo, né? Na segunda correntinha que iniciamos. Vou fazer aqui 1, 2 correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base. Opa, dei 2 laçadas aqui. Vou fazer só uma, olha, um ponto alto. Novamente, um ponto alto. Um ponto alto. 2 correntinhas. Somente aqui, olha, no início, essa carreira aqui, que vamos fazer. Somente aqui vamos ficar com 2 correntinhas, tá?
Nos 4 pontos altos, eu faço 4 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Ficando aqui, então, dessa forma, da mesma forma que estávamos fazendo. Agora aqui, vamos mudar um pouquinho, olha. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vou fazer um ponto baixo no meio desse leque aqui. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vou fazer aqui os meus 4 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Novamente, 1, 2. Então, aqui, pessoal, observem que sempre quando tivermos aqui essas 2 correntinhas, vamos fazer somente 2 correntinhas. E nos 4 pontos altos, vamos fazer a mesma coisa. Ó, um ponto alto para cada ponto de base. E aqui, olha, onde temos o leque, vamos fazer as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vamos fazer aqui um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. E onde temos os 4 pontos altos, fazemos os 4 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. E onde temos aqui 2 correntinhas, fazemos 2 correntinhas também. E novamente os 4 pontos altos. Então, vamos seguir dessa forma por toda a nossa parte reta, ok? Chegando lá na parte oval, eu volto com vocês. Então, aqui, olha. Vamos seguir dessa forma. Então, aqui, olha. Aqui, eu sigo fazendo as 2 correntinhas e os 4 pontos altos para o leque, eu faço 4 correntinhas e um ponto baixo, ok? Vou fazer dessa forma na nossa parte reta, chegando na parte oval, eu volto com vocês. Fiz aqui, então, olha, na minha parte reta, ficando dessa forma aqui, então, o nosso trabalho. Dentro do leque, eu fiz um ponto baixo, 4 correntinhas de separação. E onde eu tinha os 4 pontos altos, continuei fazendo os 4 pontos altos e 2 correntinhas de separação, ok? Então, vamos vir aqui, olha, agora na nossa parte oval. Aqui, então, eu vou continuar fazendo as 4 correntinhas e um ponto baixo aqui no leque. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui, olha, nesse motivo aqui, eu vou continuar fazendo os pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. E chegando aqui no finalzinho, eu faço o aumento. Vou fazer aqui, então, com vocês, olha. Um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer aqui, olha. E vamos ficar com o aumento somente lá no último ponto de base. Então, nesse motivo aqui, então, a gente continua fazendo o aumento ainda, olha. Fiz aqui, então, os meus pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. E chegando aqui no último ponto de base, eu vou fazer o meu aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui, vamos continuar, então, ainda fazendo o aumento, olha, vamos ficar com 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos, ok? Aqui, olha, então, vamos continuar fazendo a mesma coisa, só vamos mudar aqui, olha. Vou continuar, então, 4 correntinhas. E faço um ponto baixo aqui no leque.
novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas, e vou fazer aqui novamente os meus pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base, e chegando no último ponto de base aqui, olha, eu vou fazer o meu aumento, ok? Então, vai ser dessa forma na nossa parte oval, e na parte reta aqui, olha, da mesma forma que expliquei para vocês, tá bom? Então, aqui vai ser 4 correntinhas também, um ponto baixo e 4 correntinhas. No intervalinho entre os 4 pontos altos e o outro 4 pontos altos, vamos fazer somente 2 correntinhas, ok? Vou fazer os meus aqui e já volto. Bem, então aqui, pessoal, fiz por toda a minha carreira, então aqui, ó, na parte oval, ficando dessa forma aqui, olha. Então, aqui, fizemos um ponto alto aqui para cada ponto de base e no final, no último ponto de base, eu fiz o meu aumento. 4 correntinhas de separação e no leque eu fiz um ponto baixo, aqui na nossa parte oval. E aqui na parte reta, fiz aqui os 4 pontos altos, 2 correntinhas de separação, 4 pontos altos. E aqui eu fiz 4 correntinhas, um ponto baixo e 4 correntinhas. Ficando dessa forma, então, o nosso trabalho. Agora, aqui, pessoal, a próxima carreira nossa vai ser somente de pontos altos, tá? Bem facinho. Vou subir aqui 1, 2 correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base. Onde eu tenho 2 correntinhas, vou fazer 2 pontos altos, somente 2 pontos altos, ok? Onde eu tiver 2 correntinhas de separação. Onde eu tenho os 4 pontos altos, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. 2, 3 e 4. Ficando aqui, então, dessa forma, olha. Onde eu tenho as 4 correntinhas, vou fazer 4 pontos altos. Desculpa, 3 pontos altos. Somente 3 pontos altos, pessoal, perdão, tá? Mas somente 3 pontos altos, ok? Aqui, onde eu tenho um ponto baixo, vou fazer um ponto alto. Onde eu tenho as 4 correntinhas, vou fazer 3 pontos altos. Ficando aqui, então, dessa forma. E vou continuar fazendo aqui pontos altos para cada ponto de base. Os 4 pontos altos, olha. E onde eu tenho as 2 correntinhas, eu faço somente 2 pontos altos. Então, vai ser dessa forma, olha, por toda a nossa parte reta. Então, observe que sempre onde eu tiver 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. E onde eu tenho as 4 correntinhas, eu vou fazer somente 3 pontos altos. Onde eu tenho um ponto baixo, eu faço um ponto alto também, ok? Vou seguir dessa forma até chegarmos na parte oval. Chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês. Bem, então aqui, pessoal, fiz por toda a minha parte reta, olha, os pontos altos. Então, aqui, onde tínhamos 4 correntinhas, fiz 3 pontos altos. Onde tem um ponto baixo, fiz um ponto alto. E onde tenho 2 correntinhas, fiz 2 pontos altos, ficando dessa forma aqui a nossa parte reta. Aqui na parte oval, ó, já dei uma adiantada aqui. Aqui, continuamos com 3 pontos altos nas 4 correntinhas e um ponto alto no ponto baixo. Aqui, nesse motivo aqui, vamos continuar fazendo os pontos altos. E aqui, no último ponto de base, eu vou fazer também um aumento. Então, nessa carreira aqui de pontos altos, vamos fazer um aumento nesse motivo aqui também, olha. 2 pontos altos no mesmo ponto de base, no último ponto de base, ok? Então, só nesse motivo aqui que vamos ter o aumento. O restante é tudo ponto alto
sem aumento, sem modificação nenhuma. Então, aqui, onde eu tenho as 4 correntinhas, 3 pontos altos. 2 e 3. Onde eu tenho ponto baixo, faço um ponto alto. E onde eu tenho as 4 correntinhas, 3 pontos altos. Três pontos altos. E aqui, continuamos fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E lá no último ponto de base, eu faço o meu aumento, ok? Então, vai ser dessa forma na nossa parte oval, tá? Somente o aumento aqui nesse motivo, né? No último ponto de base. E aqui, conforme eu expliquei para vocês. E a próxima carreira, pessoal, vai ser somente de pontos altos, sem aumento, sem diminuição, sem nada. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou fazer essa carreira aqui e mais uma somente de pontos altos, tá? Para dar uma adiantada no nosso trabalho. Vou fazer, então, as 2 carreiras e volto com vocês em seguida. Bem, então, aqui, pessoal, fiz as minhas 2 carreiras de pontos altos, olha. Então, lembrando que aqui, ó, nesse motivo aqui, fizemos um aumento aqui no último ponto de base. Aqui, olha. E a segunda carreira de pontos altos, fizemos um ponto alto para cada ponto de base, ok? Então, fica certinho, olha, não fica emborcando, ele fica certinho o nosso tapete, ok? Vou vir aqui agora, olha, encerrei aqui com ponto baixíssimo, na segunda correntinha. Vou fazer aqui agora uma correntinha, no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Ficando com um ponto baixo aqui, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base e no sexto eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro eu faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto baixo. Então, vamos ficar aqui, olha, com uma alcinha de 8 correntinhas e 3 alcinhas de 4 correntinhas. Fazer aqui novamente, olha. Fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4, 5, no sexto ponto de base, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto baixo. Então, vai ser dessa forma a nossa parte reta. Fazendo 8 correntinhas e pulando 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, no sexto eu faço um ponto baixo. E faço 3 alcinhas aqui, olha, de 4 correntinhas, pulando 2 pontos de base, ok? Vou fazer dessa forma até chegarmos na parte oval. Chegando lá, eu volto com vocês. Bem, então, pessoal, fiz aqui as minhas alcinhas, olha. Eu fiquei no total de 9 alcinhas, ok? 9 alcinhas de 8 correntinhas. Fiz, olha, até chegarmos aqui, olha. Bem na entrada da parte oval, olha. Tá vendo, olha? Fiz até aqui esses 4 pontos altos, olha. Então, fiquei no total de 9 alcinhas de 8 correntinhas. Vamos fazer agora aqui, olha. Então, vou continuar fazendo as 4 correntinhas, né, normal. 1, 2, 3, 4. E vou pular 2 pontos de base. No terceiro, eu faço um ponto baixo.
1, 2, 3, 4. No terceiro, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. No terceiro ponto de base, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora aqui, pessoal, estávamos pulando 5 pontos altos, né? Para fazermos aqui no sexto ponto de base, fazermos o ponto baixo. Agora, vamos pular somente 4. E vamos fazer um ponto baixo no quinto ponto de base, tá? Então, vou fazer aqui, olha, pulo 1, 2, 3, 4 no quinto ponto de base, eu faço um ponto baixo. Então, vamos fazer dessa forma somente na parte oval. Na parte reta, vamos pular 5 pontos de base, olha, 1, 2, 3, 4, 5, e no sexto, eu vou fazer um ponto baixo. Na parte oval, eu vou pular 5 pontos de base. Não, vou pular 4, né? 1, 2, 3, 4, e no quinto, eu faço um ponto baixo. Então, essa vai ser a única diferença aqui na nossa parte oval, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Se tiver alguma diferença chegando aqui no início, eu volto com vocês. Bem, então aqui, pessoal, na minha parte oval, eu fiquei com, olha, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas pulando 4 pontos de base, fazendo um ponto baixo no quinto ponto de base, ok? Aqui, olha, chegando aqui, então, eu fiz as 3 alcinhas aqui, olha, de 4 correntinhas, né? E já comecei pulando 5 pontos de base, ok? Então, aqui na parte oval, eu fiquei com 6 alcinhas, pulando somente 4 pontos de base. Vou vir aqui agora, aqui na nossa parte, no finalzinho, vai ter uma pequena diferença, olha. Então, eu fiz aqui a última alcinha, eu pulei os 4 pontos de base, fiz um ponto baixo no quinto ponto de base. Pulei aqui, fiz as 4 correntinhas, pulei 2 pontos de base e fiz um ponto baixo no terceiro ponto de base. Essas últimas 2 alcinhas aqui, eu pulei 3 pontos de base para dar certinho aqui, olha, o nosso trabalho, tá bem? Ficando aqui, então, com as 3 alcinhas, ficando certinho. Então, somente essas 2 últimas alcinhas aqui, de 4 correntinhas, eu pulei 3 pontos de base e fiz um ponto baixo no quarto ponto de base. Encerrei aqui, olha, com ponto baixíssimo, vou fazer novamente aqui com vocês. Vou encerrar um pouquinho diferente aqui, olha. Então, vou fazer aqui, olha, 2 correntinhas, 1, 2, vou dar uma laçada na agulha, vou vir aqui, olha, nesse ponto baixo que fizemos nessa correntinha, para iniciarmos, vou vir aqui e vou fazer um ponto alto, olha. Fechando aqui, então, e ficando com uma alcinha aqui, olha. Tá bem? Então, fiz 2 correntinhas e fiz um ponto alto aqui, nessa correntinha que iniciamos aqui o nosso trabalho. Agora, aqui, olha, sem correntinha nenhuma, vou fazer nessa alcinha aqui de 8 correntinhas, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Fiz aqui, então, meus 12 pontos altos. E vou vir aqui direto, olha, sem correntinha nenhuma, já vou vir para essa alcinha aqui de 4 correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou fazer novamente um ponto baixo nessa segunda alcinha aqui, olha. Novamente, 1, 2, 3,
4 correntinhas e faço um ponto baixo. Vou ficar aqui, então, com 2 alcinhas de 4 correntinhas. E já vou aqui direto, olha, nessa alcinha de 8 correntinhas e já faço novamente os meus 12 pontos altos. Então, vai ser dessa forma por toda a nossa carreira, ok? Inclusive na parte oval, então, vai ser igualzinho, tá? Então, aqui vamos fazer 12 pontos altos e já faço aqui um ponto baixo na alcinha de 4 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas. E faço um ponto baixo e já vou direto aqui na alcinha de 8 correntinhas, fazendo os 12 pontos altos, ok? Vou fazer os meus aqui e já volto. Bem, fiz aqui, então, por toda a minha carreira. Olha só como que fica o nosso tapete, tá? Fica certinho. Trabalho. Então, aqui, olha. Vou encerrar aqui, eu já fiz as 4 correntinhas. Vou encerrar aqui, olha, na ponta daquele ponto alto que fizemos, olha, bem na pontinha dele aqui. Esse daqui é o ponto alto que fizemos, que faz parte da nossa alcinha de 4 correntinhas, né? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, encerrando aqui, então, a minha carreira. Vou para o primeiro ponto de base, vou caminhar aqui, olha, com um ponto baixíssimo. E vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir para o próximo ponto de base. E vou fazer um ponto alto, só que eu não vou fechar ele por completo. Vou para o próximo ponto e não fecho o meu ponto alto. Fiquei aqui com 3 pontos altos. Vou fechar todos eles juntos, olha, fiquei com 3 pontos altos juntos. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto, só que eu não vou fechar ele por completo. Vou para o próximo ponto e não vou fazer novamente um ponto alto, fechando ele totalmente. Vou para o próximo ponto de base e, olha, não vou fechar ele também. Fiz aqui, então, 3 pontos altos, olha, fiquei com 4 alcinhas. Agora, eu fecho todos. Fiz aqui, então, 3 pontos altos juntos. Vou fazer agora 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto, só que eu não vou fechar ele novamente. Vou para o próximo também e não vou fechar ele de novo. E vou para o próximo ponto de base e não vou fechar o meu ponto alto, olha, ficando com 4 alcinhas aqui, olha. Agora, eu posso fechar ele ficando com os 3 pontos altos juntos. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer novamente aqui, olha. Próximo ponto de base. Vou fazer meio ponto alto. Aqui, olha. Ponto alto por completo. Incompleto, né? E no próximo aqui, olha. Fiquei com as 4 alcinhas. Agora, eu fecho todos. Então, vai ser dessa forma aqui, olha. Nessa carreira aqui. 3 pontos altos juntos, com 3 correntinhas de separação. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma correntinha de separação. Se o de vocês ficarem repuxando, vocês podem estar fazendo com 2 correntinhas, ok? Então, vou fazer aqui somente uma correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e faço um ponto baixo aqui na alcinha de 4 correntinhas. Fechando aqui, então, essa partezinha aqui do bico, né? Então, eu vou fazer aqui, olha. Nesse primeiro ponto de base, aqui, olha, não é no ponto baixo, tá? Aqui, olha, no primeiro ponto dos 12 pontos altos, vou fazer aqui, olha. Um ponto alto, só que eu não vou fechar. No próximo ponto, um ponto alto, só que eu não fecho. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto, só que eu não fecho. Vou vir aqui agora, eu vou fechar todos, olha. Dessa forma. Aqui, ó, aqui a gente esqueceu de fazer uma correntinha. Vou fazer, então, uma correntinha de separação. Desculpa, tá, pessoal?
Fiz aqui, então, uma correntinha de separação. Agora, eu vou vir aqui, olha, e vou fazer os 3 pontos altos juntos, olha. Um ponto alto para cada ponto de base. Agora que eu tenho as 4 alcinhas, agora eu fecho, olha. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou para o próximo ponto de base e vou fazer aqui os 3 pontos altos juntos, olha. Só que eu não fecho eles. Então, aqui, olha, 4 alcinhas e fecho. Dessa forma. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou para o próximo ponto de base e faço um ponto alto, só que eu não fecho. No próximo ponto, um ponto alto, só que eu não fecho ele. E no próximo, um ponto alto, olha. 4 alcinhas, agora eu fecho todos. 1, 2, 3 correntinhas e vou para o próximo ponto de base. Fazendo aqui, então, olha, os 3 pontos altos. E fecho todos, olha. Dessa forma. Vou fazer aqui, então, uma correntinha e fecho aqui, olha, com ponto baixo. E vou fazer novamente as 4 correntinhas e faço aqui um ponto baixo. Uma correntinha de separação e vou já aqui no primeiro ponto de base, já fazendo os meio pontos altos, ok? Então, vou fazer por toda a minha carreira dessa forma, olha. Por toda a minha carreira, ok? Então, como eu expliquei, olha, se estiver repuxando o trabalho de vocês, podem estar fazendo 2 correntinhas de separação aqui, ok? O meu eu fiz só uma, porque eu acho que vai ficar melhor com uma correntinha só, tá bem? Vou fazer os meus aqui e já volto. Bem, então aqui, pessoal, olha só como que está ficando o nosso tapete, olha. Fica certinho, não fica emborcado, tá? Fica certinho aqui, então, o nosso trabalho, olha. Certinho. Vou fazer aqui, então. Ó. Fiz aqui, vou fazer aqui novamente com vocês. Fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, bem aqui, olha, no meinho desses 3 pontos altos aqui, olha. Vou fazer bem aqui, um ponto baixíssimo. E vou vir aqui, olha, e vou fazer nessas 3 alcinhas aqui, 3 correntinhas, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer 4 pontos altos dentro dessa alcinha aqui, olha. Fazer aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos altos, vou fazer no mesmo lugar aqui um ponto baixo. Ficando dessa forma aqui, então, o nosso bico. Vou vir aqui nessas 3 correntinhas aqui e vou fazer novamente um ponto baixo. E vou fazer os 4 pontos altos novamente. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos altos e vou fazer novamente aqui um ponto baixo. Olha, pra ele ficar gordinho, ó, tá vendo? Ele fica um pouquinho gordinho, aí que dá esse efeito meio arredondadinho, né? E aqui, olha, novamente, venho direto aqui pra essa alcinha de 3 correntinhas e faço novamente aqui um ponto baixo. E vou fazer novamente os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos altos. E vou fazer novamente aqui
o ponto baixo, no mesmo lugar. Ficando aqui, então, olha, 3 conjuntinhos de 4 pontos altos e ponto baixo, dessa forma. Vou vir aqui agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer um ponto baixo aqui, olha, nessa alcinha de 4 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E vou vir aqui, olha, no meio, aqui, olha, nessa alcinha de 3 correntinhas e faço aqui um ponto baixo. E vou voltar a fazer os 4 pontos altos aqui dentro, olha. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos altos e um ponto baixo. Dessa forma aqui, olha. Novamente, na alcinha aqui de 3 correntinhas, faço novamente um ponto baixo e 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Feito aqui, então, os 4 pontos altos, vou fazer novamente um ponto baixo. Vou seguir dessa forma, pessoal, por toda a nossa carreira, tá? Ficando dessa forma aqui, então, olha, o nosso biquíni fica certinho, tá? Vou fazer os meus aqui e volto com vocês pra gente estar arrematando o nosso bico, ok? Já volto com vocês. Bem, então aqui, pessoal, olha só como que ficou o nosso bico, olha. Ficou certinho, não ficou embabadado, não ficou emborcado, tá? Olha, fica certinho. Então, como eu expliquei pra vocês, se por acaso começar a emborcar, vocês podem estar aumentando as correntinhas aqui, tá bem? Que ele fica certinho, olha, não tem problema nenhum, tá? Só ir aumentando as correntinhas aqui. Então, aqui, olha, eu fiz, então, as 3 correntinhas, né? Vou encerrar aqui com vocês, olha. Fiz aqui, então, as 3 correntinhas e vou finalizar aqui, olha, nesse ponto baixo aqui que fizemos. Vou fazer aqui, olha, um ponto baixíssimo e dou um nozinho aqui, olha. Puxo o meu fio e já posso estar arrematando, olha. Vamos arrematar ele aqui, olha. Vou pegar, então, a minha agulha de tapeceiro e vou começar a esconder o meu fio aqui, olha. Lá atrás, né? Virei meu trabalho e vou começar a esconder o meu fio aqui. Dessa forma, olha. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dividir o meu fio. Eu arremato desse jeito, pessoal, pra ficar bem reforçado o trabalho, né? E o arremate, e não ter perigo de estar desmanchando depois, tá? Então, dividir aqui o meu fio. Vou pegar uma alcinha aqui, olha, qualquer. Vou introduzir a agulha aqui, olha. E agora, eu vou dar um nozinho aqui no meu fio. Posso estar dando 1 ou 2 nozinhos, olha. E já posso estar... Vou juntar aqui agora o meu fio, olha. Junto aqui os dois. Deixa eu só cortar aqui a pontinha. Vou juntar aqui os dois e vou começar a esconder, então, aqui, olha. Dentro desses pontos, já posso estar escondendo aqui o fio. Esse daqui, ó, se quiser dar mais um nozinho. Vou juntar eles aqui de novo, olha. E vou ficar escondendo ele aqui, olha. Para o nosso arremate ficar certinho
e não ter perigo de estar escapando depois, tá? Aqui eu já posso cortar o meu fio, olha, que fica certinho o nosso arremate. Olha, fica certinho, não tem problema nenhum. E é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, estar acionando o sininho para sempre estar recebendo as novidades que está tendo toda semana, tá? Se gostarem, deixe seu like, seu comentário. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.